Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja bem-vindo. Está começando o programa Entrevista. Nosso entrevistado é o prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Bernardes, mas muito conhecido como Cleudes Baré, e é presidente da Associação Goiana de Municípios. Presidente, muito obrigado pela presença aqui na TV Assembleia. Esse mês de maio tem Marcha a Brasília, mais uma vez, né? O que os prefeitos vão... Pois não. Eu que agradeço o convite, estar mais uma vez na TV Assembleia, para tratar de assuntos de importância, de relevância para o povo de Goiás e nessa marcha especificamente, não só ao povo de Goiás, mas a todo o povo brasileiro. Essa marcha, presidente, vai pedir, vai reivindicar exatamente o que neste momento? Olha, o Conselho de Políticas Nacional, liderado pela Confederação Nacional dos Municípios, o qual Goiás tem cadeira através da Associação Goiana dos Municípios, nós estamos tratando de 5 pontos especificamente. Um destes, nós conseguimos uma vitória recentemente, que foi a votação de admissibilidade na CCJ da Câmara Federal, que foi a PEC 39, que ela trata de ampliar em até 2% a participação dos municípios no bolo tributário denominado de Fundo de Participação dos Municípios. Esses 2%, ele representa hoje cerca de 7 bilhões e meio de reais a mais que serão distribuídos entre todos os municípios brasileiros. É um valor substancial, né, presidente? Sem sombra de dúvida, principalmente para os municípios que têm como a sua principal fonte de renda a transferência desse fundo, que é os municípios que estão abaixo de 10 mil habitantes. Isso representa cerca de 67% dos municípios goianos. 67% da receita? Dos municípios. Dos municípios. E da receita? A receita, nós teremos um implemento de 7 bilhões e meio. Com esses mais 2% de aumento, nós teríamos em torno de 10% da participação de toda a riqueza do Brasil. Se nós conseguirmos ampliar em até 2%, conforme nós estamos trabalhando com esse projeto de emenda complementar, que é o projeto, a PEC 39 e também a PEC 431, que ambas tratam da mesma matéria. Uma foi votada no Senado e a outra agora pretende que seja votado na Câmara Federal. A CCJ da Câmara aceitou, já deu como constitucional o projeto, e agora nós aguardamos que ela vá a plenário e seja votado. Isso sendo votado, a partir do ano que vem, nós teremos esse implemento de receita da ordem de 7 bilhões e meio de reais. Esse é um dos pontos, né, presidente? Exatamente. Das reivindicações. Parece que o senhor citou aí no início da entrevista que são 5. Exatamente. Os outros 4. Outro, nós estamos trabalhando junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja julgado e pacificado de uma vez por todas a lei dos royalties do petróleo, a fim de que nós tenhamos a participação. Nós entendemos que é legítima as nossas reivindicações e que nós temos direito líquido e certo nessas riquezas, uma vez que já foi amplamente debatido em todo o Brasil que a riqueza do subsolo, a riqueza do mar, ela pertence ao Brasil. E se pertence ao Brasil, ela deve ser distribuída de forma mais igualitária, mais equânime, para que a gente possa ter maiores condições de atender às demandas e um serviço público de melhor qualidade para o cidadão. E hoje, da maneira que está, sob liminar, há uma liminar suspensiva dada pela ministra Carmen Lúcia ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Espírito Santo. Essa lei já foi votada na Câmara, aprovada também pelo Senado, a presidente da República vetou, o Congresso Nacional derrubou o veto e, por manobras judiciais, o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo entraram com uma ação de inconstitucionalidade e está ainda com o liminar suspensivo. Nós queremos que o Supremo analise, que vote, que o colegiado do Supremo vote, porque nós entendemos que essa matéria, ela é constitucional, ela foi aprovada e deve prevalecer o direito de todos nós recebemos. Para você ter uma ideia, um município, volto a referir ao município de menos de 10 mil habitantes, teria hoje um implemento de receita de cerca de 700 mil reais a mais,
com a derrubada... A cada mês? A cada ano. A cada ano? A cada ano. Nós teríamos um implemento de 700 mil a municípios de até 10 mil habitantes. Uma cidade de Goiânia, nós teríamos em torno de quase 7 milhões de reais a mais. Então, isso é uma receita significativa que entra aos cofres dos municípios, que hoje, na inversão de valores, nós deixamos de ser ente federado para ser indigente da federação. Indigente, presidente? Indigente da federação. Eu tenho dito isso, Murilo, por conta de que não coaduna o que a Constituição Federal ela determina como ente da federação. Em tese, a Constituição de 88 nos dá autonomia de gestão, autonomia tributária, teríamos que ter autonomia financeira. Mas ao longo dos anos, isso não aconteceu. Os nossos constituintes, eles tiveram realmente um marco extraordinário na história do Brasil, que é reconhecer o município como ente da federação. Mas o que deveria, de fato, materializar, que é dar autonomia gerencial, financeira, tributária aos municípios, isso, lamentavelmente, o Congresso Nacional e nenhum governo que assumiu a nossa República teve esse desprendimento. Nem tampouco os governos anteriores a esse que aí está, meu partido, por exemplo, Presidiu o Brasil, não deu bons exemplos do que diz respeito à descentralização de recursos. Tem descentralizado os problemas, tem colocado sobre os ombros dos municípios as responsabilidades e, na mesma vertente, não vem os recursos, o que tem engessado as administrações públicas municipais, que tem estrangulado a administração pública e colocado os prefeitos numa condição ridicularizada perante a opinião pública, que passa, às vezes, por mau gestor, por incompetente, mas quando a comunidade, quando a sociedade, ela passa a avaliar na essência e se interessar pelo que diz respeito à administração pública, nós temos de imediato a adesão dessas pessoas por compreender que o método estabelecido pelo Pacto Federativo do Brasil, ele realmente é ultrapassado, ele é estrangulante e neste país não se vai jamais fazer um país rico e sem miséria, empobrecendo os municípios, porque é ali que moram as pessoas, é ali que está a demanda. E nós precisamos ter gestor com maior autonomia gerencial. Presidente, tem outras reivindicações, né? Parece que até agora nós falamos de 2, se eu não estiver enganado. Tem mais? Exatamente. Nós temos ainda a regulamentação da Lei Complementar 116. Essa lei, ela trata dos leases de cartão e ela trata também dos ISS. Hoje, a forma que está estabelecida a distribuição dos leases de cartão no Brasil, ela vem beneficiando principalmente o estado de São Paulo. Há uma guerra fiscal no que tange a destinação dos ISS dos cartões de crédito. Eu vou dar um exemplo. Recentemente nós tivemos a Tecnoshow aqui em Rio Verde. O agricultor, o empreendedor, ele vai lá, cartão BNDES, o cartão dele, ele faz uma compra lá, ele faz um financiamento, ele compra uma máquina agrícola, ele compra um caminhão e vai lá para o interior esse equipamento. Esse equipamento ele vai rodar nas estradas do interior, esse caminhão vai passar nas pontes, nos bueiros, vai utilizar do asfalto urbano ali. E, no entanto, essas operadoras, para sonegar não seria sonegação, mas para pagar o menor percentual de imposto, eles colocam variável, eles podem optar em qual estado eles vão deixar o seu ISS desse leasing. E como o estado de São Paulo tem as menores taxas estabelecidas, e esses bancos, por ter ramificações em todos os estados, eles podem optar hoje da forma que está. O que nós queremos é que esses leasing, uma vez feita essa operação desse cartão, o ISS vai para a origem. Se eu sou o consumidor, então é mistério que recolha lá. Porque esse recurso, ele volta... Que é o mais justo, né? E é o mais justo. Presidente. E nós já eu tive a oportunidade... Como o senhor falou, né, se o veículo está usando aquela estrada, aquele bueiro, aquela ponte que o prefeito é que tem que mandar fazer lá, nada mais justo. Nada mais justo. Eu tive a oportunidade, Murilo, de dizer isso para a presidente Dilma Rousseff, assim como nós estamos conversando prazerosamente, lado a lado, eu tive a oportunidade de dizer isso à presidente, mostramos em números a ela que isso não interferia em nada no orçamento da União. E ela? E ela se demonstrou surpresa. Mas é assim que funciona. Ela se mostrou surpresa. O que foi mais surpreso fomos nós,
porque a presidente ela se demonstrou um total desconhecimento da matéria. Mas nós apresentamos, posteriormente ela pediu que nós apresentássemos um estudo mais detalhado, a AGM, a Confederação Nacional dos Municípios, se apressou em apresentar esse estudo, entregamos à ministra Ideli Selvati e também ao então subchefe de Assuntos Federativos, Olavo Noleto, e nós a entregamos a eles, e a presidente nos garantiu que estaria observando com carinho e estaria nos ajudando a mudar a situação. Mas, lamentavelmente, até o presente momento, nada se avançou com relação a isso. É por isso que tem que conversar, né, presidente? É por isso que tem que fazer esse tipo de marcha, fazer esse tipo de protesto, reivindicação, vamos assim dizer, né? Eu vou pedir ao senhor só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Entrevista aqui na TV Assembleia. Continue com a gente. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos, então baixando os programas e a adoção do certificado digital podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Ok, voltamos então com o programa Entrevista aqui na TV Assembleia. Estamos recebendo o prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Baré, que é presidente da Associação Goiana de Municípios, a AGM. Nosso assunto principal é a marcha de prefeitos a Brasília neste mês de maio. No primeiro bloco nós falamos de 3 reivindicações importantes das prefeituras, dos prefeitos. Tem mais 2, né, presidente? Exatamente. Nós ainda estamos reivindicando, é um assunto que nós já reiteradas vezes discutimos com a então ministra de Assunto Institucional do Governo Federal, a Ideli Selvati, o Olavo Noleto, que sempre nos recebeu também na Secretaria de Assuntos Federativos para debater esse tema, que o governo federal ele discorda dessa matéria, embora nós já apresentamos estudos, dados, números realmente convincentes ao governo, que é a dívida impagável que os municípios têm com a Previdência Social, com a Receita Federal. É uma dívida estratosférica? Extremamente. E ela é impagável, além de estratosférica, é impagável, ela não paga. O município ele apresenta uma dívida unilateral, apresenta essa dívida, o município renegocia essa dívida reiteradas vezes, o juro dessa dívida é alto, chega a ser a 20% ao ano. Altíssimo. O governo se torna o maior agiota do Brasil com os municípios. Essas dívidas elas são impagáveis. É em torno de quanto, presidente? Olha, eu não saberia dizer agora uma prefeitura, montante, assim, de até 10 mas mil normalmente as prefeituras devem em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, até 10 mil habitantes. Isso é muito variado. Tem prefeitura que deve menos, outras devem mais. Que para uma prefeitura pequena é um valor muito considerável, né? Isso representa cerca de 10%, 12% na grande maioria das receitas corrente líquida. Eu estou dizendo 10%, 12%, o valor da dívida consolidada parcelada. Então, ela se torna impagável. Porque a Constituição determina que nós devemos aplicar no mínimo 15% dos nossos recursos da receita corrente líquida dos municípios em saúde.
25% em educação, 7% às câmaras municipais de vereadores, 1% ao PASEP e, no máximo, 54% à folha de pagamento. Acontece que a maioria desses municípios ele tem como dívida consolidada um percentual de 14%, 16%, até 22% da sua receita corrente líquida, zerando, portanto, a possibilidade de investimento em infraestrutura. O que é deprimente é que todas as vezes que se troca de gestor nesses municípios, a maioria desses municípios estão inadimplentes com essas dívidas, o que bloqueiam as suas certidões e esses municípios ficam impedidos de realizar convênios tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. E os municípios ficam engessados desses investimentos. Aí o governo federal, ele sempre lança uma medida provisória permitindo aos prefeitos, aos gestores, renegociar essas dívidas. E todas as vezes que vão renegociar essas dívidas, elas se avolumam, porque a regra aplicável para o financiamento dessas dívidas sempre se eu negociei a dívida, não paguei essa dívida, se eu não honrei essa dívida, eles aplicam como regra 10% a mais no montante da dívida, mais taxa Selic. Então essa dívida ela fica monstruosa. Aí vai lá, vamos renegociar a sua dívida em 240 meses para você pagar. Você imagina o volume dessa dívida. É uma bola de neve impagável. Então, não uma se dívida paga, né? Nunca se paga. Você vai lá, deve 10 milhões, você paga 18 milhões, ainda fica devendo 20 milhões. Então, uma dívida impagável que consome os investimentos dos municípios. O que nós queremos é que o governo federal leve em consideração que a maioria destes municípios já criaram os seus institutos próprios de previdência, portanto, se faz necessário um encontro de contas e um ressarcimento para esses fundos de pensão, mas quando é para os municípios e estados, normalmente se aplica a taxa Selic, que ela se torna impagável. Fechamos as reivindicações da marcha ou ainda falta algum tema? Uma das questões ainda que nós reivindicamos, para fechar as 5 reivindicações, nós queremos que o Congresso Nacional, ao fazer votações criando despesa para os municípios, que ele também o faça indicando a fonte de receita, indicando a dotação orçamentária, de onde serão os recursos para custeio desses pisos salariais. Advirão de onde? Então, mostra a fonte de recursos. O governo está criando despesa para os prefeitos pagarem. Depois os prefeitos não dão conta de pagar porque não tem dinheiro, responde por improbidade administrativa, responde por uma série de resoluções e leis, tanto de controles externos quanto dos ministérios públicos, que vão à luz da legalidade, à luz da lei, porque o Ministério Público nada mais faz do que promover a lei existente, que não é votada pelo Ministério Público, mas o Congresso Nacional tem tido um grande desrespeito para com os municípios brasileiros. Quando o Congresso votam essas leis com interesse ou com a finalidade de poder agradar uma categoria, como recentemente foi votado o piso nacional dos professores, e hoje os professores reivindicam com muita legitimidade a aplicação da lei do piso, mas de onde advirão esse dinheiro para que nós possamos custear essas despesas? Nós queremos pagar, mas precisamos saber de onde que vai vir o dinheiro. Agora mesmo está tramitando lá o piso dos agentes de saúde. Então o Congresso vota, olha, o piso é X valor e tem que pagar, se não pagar, infringe a lei. Ora, tem que penalizar quem vota de forma irresponsável, sem dizer de onde que vai ser os recursos. Os municípios já estão com o seu limite prudencial já estourado. A folha de pagamento dos municípios já estão no seu limite. Muitas das vezes o prefeito fica privado de dar salários mais dignos para os seus servidores porque tem um limite prudencial que é 54% da receita corrente líquida e que ele não pode dar porque se ele der, ele vai ter que mandar embora ou ele tem que optar. Ou ele responde por improbidade administrativa e fica inelegível e vai devolver esse recurso através de processos administrativos dos controles externos, ou ele se passa como mau gestor no seu município, porque a população, na grande maioria das vezes, não entende dessas questões e nem se interessam também. Presidente, nessa marcha de Brasília tem a questão também da conjuntura eleitoral, é ano de eleições, me parece que alguns presidenciáveis já confirmaram presença e é um momento importante de se fazer essas reivindicações para quem vai governar o Brasil. Olha, Murilo, recentemente nós tivemos várias reuniões em vários estados do Brasil,
como membro do Conselho de Políticas Nacionais da Confederação Nacional dos Municípios, normalmente, quase todos os meses, nós reunimos em um estado da federação para discutir as políticas macroeconômicas, as políticas que têm a ver direto com o cidadão, com o municipalismo. E nós tomamos uma decisão. Nós vamos ser bastante incisivos com todos os nossos presidenciáveis, porque há anos e anos, é centenário o discurso da revisão do Pacto Federativo e de nada de concreto acontece pós-eleição. Na prática, nada, Na né, prática, presidente? se avança quase zero, é muito pouco se avança no que tange ao Pacto Federativo. É um momento oportuno, então, né? Exatamente. E parece que Eduardo sustentável. Campos já confirmou presença, provavelmente Aécio Neves e talvez até a própria presidente devem participar também, né? Estamos aguardando só a conformação da presidente, mas Eduardo Campos, Dilma Rousseff, Eduardo Campos e Aécio Neves já confirmaram presença. Estamos aguardando a confirmação da presidente Dilma Rousseff, que normalmente ela comparece, né? Deixa para avisar, até por questões de segurança, agenda, ela né? deixa para confirmar aí já um dia antes, ela confirma conosco. Presidente, e recentemente a presidente Dilma, já que nós estamos falando nisso, assinou aí o PAC 2 Saneamento. Municípios de Goiás de até 50 mil habitantes, me parece que vão ser beneficiados aí nesse setor. Alguns municípios do Brasil já tinham recebido recursos, não é, com relação para a elaboração dos seus planos de saneamento, para a elaboração dos planos de resíduos sólidos, para controle desses resíduos sólidos. E a grande maioria não conseguiu cumprir o prazo estabelecido, que era até o ano passado. Não é? Isso realmente ficou uma situação complicada, porque a lei determinava que os municípios que não tivessem a elaboração dos seus planos, eles ficariam impossibilitados de receber recursos para essa área de investimento, na área de saneamento, na área de esgotamento sanitário. E agora, além da prorrogação dos prazos, o governo federal entendeu que se faz necessário subsidiar a elaboração desses planos, uma vez que os municípios não têm condições financeiras realmente de subsidiar. Os municípios brasileiros estão quebrados, essa é a grande verdade. Não temos aqui que dourar a pílula. A grande maioria dos municípios brasileiros não estão tendo recursos para custear as obrigações constitucionais e os investimentos mínimos necessários em seus municípios. E isso não é retórica, isso é matemática, são dados, são estatística, e não tem bom gestor quando se não tem condições para que esse gestor ele possa desencadear o seu plano de ação, o seu plano gerencial. E isso o Congresso Nacional sabe disso. E agora, para cumprir com essa lei, se faz necessário essas transferências. Nós estamos aguardando para que nós possamos realizar esses planos de acordo com os parâmetros estabelecidos também no PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, para que a gente tenha isso como parâmetro e também as normativas estabelecidas pela FUNASA. O que vinha acontecendo, Murilo, até recentemente, é que a maioria dos municípios brasileiros contratava algumas consultorias que criou um modelo padrão de plano de saneamento e nem sequer fazia os levantamentos básicos em loco nos municípios e só mudava as nomenclaturas de cidades ou de rios, e muitas das vezes nem isso, era o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, e apresentava aos órgãos de controle externo ou até os próprios ministérios para, numa linguagem CIPASSE, agariar os recursos. Mas a finalidade, o cerne dos planos, eles não se cumpririam, porque a finalidade é a preservação do meio ambiente, a finalidade é você fazer uma gestão sustentável das nascentes, das áreas de preservação permanente, na orientação do cidadão no que tange a destinação correta dos resíduos sólidos, da coleta seletiva. É uma série de critérios que tem como finalidade esse plano, a fim de que a gente possa ter uma geração mais sustentável, que nós tenhamos um planeta melhor, e o Brasil está passando da hora realmente de colocar essas políticas com maior efetividade e todos nós, cidadãos, nos conscientizarmos na prática, seja pelo amor ou seja pela dor, mas que, de fato, a gente nos conscientize e passe a respeitar definitivamente o meio ambiente. Ok. Presidente, nossos agradecimentos por ter comparecido e aceitado o nosso convite para esse programa Entrevista.
uma honra poder estar mais uma vez aqui na TV Assembleia, ser entrevistado por você, um jornalista que eu tenho respeito, admiração pelo seu trabalho. Obrigado. Eu fico realmente muito honrado de poder estar aqui discutindo estes temas tão importantes para a vida do cidadão, ao povo de Goiás, ao nosso país, de poder, de alguma forma, dar uma parcela de contribuição. É isso que me motiva para a vida. Muito bem. Estivemos, então, com Cleudes Baré, que é prefeito de Bom Jardim de Goiás, está lá perto do Rio Araguaia, né? Bem perto de Mato Grosso. É presidente da AGM, a Associação Goiana de Municípios, onde nós debatemos aqui a presença de prefeitos na Marcha de Brasília neste mês de maio. Prefeito, presidente, muito obrigado pela presença. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado. Honrosa, obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo programa Entrevista.